Bruno Henrique pode ser banido do futebol. E é o seguinte, pior ainda, galera. Por minharia, por mixaria, por dinheiro de troco de banana, Bruno Henrique pode encerrar a sua carreira no futebol, cara. Vou trazer para vocês os valores que os familiares de Bruno Henrique ganharam fazendo essas apostas. Vou falar também, né, sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, que vale a permanência do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. E vou trazer também para vocês muito mais informações, os estados onde irá passar essa partida hoje em TV aberta pela Rede Globo, hein, nação? Vou trazer todos os estados que vão transmitir essa partida ao vivo com imagens na TV aberta. E muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Como vocês veem aí hoje, né, tô com um semblante aqui, cara, sinceramente, totalmente de tristeza, de surpresa também, né, cara, muito surpreso com essas informações, com as conversas vazadas aí de Bruno Henrique e o seu irmão. Daqui a pouco eu trago para vocês o conteúdo das conversas vazadas e tudo mais sobre essas informações de Bruno Henrique, né, que a Polícia Federal indiciou Bruno Henrique por estelionato e fraude em apostas esportivas. E vou trazer também para vocês os valores, a mixaria que os familiares de Bruno Henrique ganharam e que pode custar a carreira de Bruno Henrique no futebol, cara. É isso mesmo. Bruno Henrique pode ser banido do futebol, nação, por causa de mixaria, mano. É inacreditável isso. É inacreditável, mano. E é o seguinte, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal Wesley Fla 12, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like também, nação, vamos tentar bater aí 1000 likes nesse vídeo de hoje. Então deixa o like aqui, ó, já clica no like e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Pois é, galera, meio brocochô, né? Tô aqui meio brocochô, desanimado com a informação de ontem de Bruno Henrique, né, nação? A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique por estelionato e fraude esportiva, né, cara? Por essas apostas, mano. Meu Deus do céu. Bruno Henrique foi cair nessa, mano. Como é que pode, mano? Não dá pra entender. Olha só aqui, a Polícia Federal indicia Bruno Henrique e mais 10 pessoas por fraude em apostas esportivas. Olha só, tem o irmão dele, né? Tem cunhada, tem sobrinho, tem primo, tem prima. Cara, são ele e mais 10 pessoas indiciados, né? Os investigadores da Polícia Federal encontraram mensagem no celular do irmão do atleta que comprometem e indicam participação do atacante. Bruno Henrique foi indiciado por estelionato e fraude esportiva. A PF analisou quase 4.000 mensagens no WhatsApp do atacante, sendo muitas delas apagadas ou vazias, né? O que pode significar que foram excluídos por ele. As mensagens foram excluídas por ele, segundo os investigadores, né? Informação aqui do Metrópole, hein, nação? Site Metrópole. No celular do irmão de Bruno Henrique foram identificados diálogos que mostram envolvimento do atleta no esquema para receber um cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Eu vou trazer aqui as conversas, né? Olha só aqui, ó. A conversa principal foi essa aqui. A conversa que praticamente incrimina, né, o Bruno Henrique é essa aqui, cara. Essa conversa aqui é a principal. E se for verídico mesmo, se os prints aí do WhatsApp for do celular do irmão de Bruno Henrique, tiver envolvimento realmente do Bruno Henrique, cara, fica difícil se defender, fica difícil. Olha só aqui, ó. Confira aqui agora. Olha só, o irmão de Bruno Henrique. Oi, tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Em resposta, o atacante Bruno Henrique escreveu, sim. Aí vem o irmão de Bruno Henrique, né, o Vander. Quando o pessoal mandar tomar o 3º cartão, é nós, hein? KKKKK, pedindo para o Bruno Henrique avisar, né? Quando for para tomar o 3º cartão amarelo. Bruno Henrique respondeu, será contra o Santos, é contra o Santos. Aí o Vander, né, nação? O Vander foi e perguntou aqui, ó. Daqui quantas semanas? O irmão de Bruno Henrique perguntou. Bruno Henrique respondeu, olha aí no Google. Aí o irmão dele, dia 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKKKK. Bruno Henrique respondeu, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão de Bruno Henrique novamente, o Vander.
Boa, já vou guardar o dinheiro. Investimento com sucesso. Essa é a conversa, né, principal aí no WhatsApp de Bruno Henrique. As conversas vazaram, tá os prints pra tudo que é lado aí, todo mundo já deve ter visto esses prints já, né? E é o seguinte, nação, a situação de Bruno Henrique não está nada fácil. Nada fácil a situação de Bruno Henrique após o vazamento dessas conversas, né? Nada fácil a situação de Bruno Henrique, mano. Então, Bruno Henrique, por enquanto, ainda está relacionado para o jogo, né? Por enquanto, ainda está relacionado para o jogo. O Flamengo se posiciona, né, sobre o caso Bruno Henrique. Olha só aqui, o Flamengo se posiciona oficialmente sobre as notícias envolvendo o atacante Bruno Henrique. Abre aspas aqui para o comunicado do Flamengo. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vem sendo noticiado pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem um compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Então, o Flamengo, né, cara, se posiciona aqui, tá esperando também a defesa de Bruno Henrique, né? Até provarem que ele deve, que ele tá devendo, então não provou ainda. Tem as conversas vazadas, mas Bruno Henrique tem que exercer a sua defesa, é direito dele fazer a sua defesa, né? O advogado dele, procurar o advogado e fazer a sua defesa. Então o Flamengo até agora não puxou para nenhum lado. E o certo é esse, é não puxar para lado nenhum até o Bruno Henrique der a sua versão do que está acontecendo, né? Até o Bruno Henrique der a sua versão aí. Mas se os prints forem realmente os prints que foram encontrados aí, as conversas no celular do irmão do Bruno Henrique, se forem verdades, mano, a defesa de Bruno Henrique fica bem difícil, hein, nação? Bem difícil. Olha só aqui, a STJD deve desarquivar o caso do atacante do Flamengo. Tava arquivado, né? Deve desarquivar. Olha só aqui, ó. A Polícia Federal já prosseguiu com o pedido de autorização da Justiça para compartilhar as informações do inquérito com o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD. O caso deve ser desarquivado e o atacante deve ser julgado, podendo ser punido na esfera esportiva. E olha só, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em 2023, já puniu 5 atletas, né? Já puniu 5 atletas. Esses 5 atletas não podem mais jogar futebol, não podem mais exercer sua função esportiva, foram banidos. O STJD já puniu 5 atletas e eles foram banidos. E pode acontecer também com o Bruno Henrique, galera. E olha só, o que me deixa mais puto nisso, mano, é que não precisava disso. Não precisava disso. Bruno Henrique e os parentes dele também não precisava disso, mano. Bruno Henrique recebe mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de reais, cara. Quase 2 milhões de reais por mês. E olha só a minharia. Olha só a minharia. Olha só aqui, ó. Confira os valores que os familiares de Bruno Henrique receberam pela aposta no cartão amarelo do atleta contra o Santos em 2023 pelo Campeonato Brasileiro. Olha só quanto eles receberam com essa aposta no jogo do Santos, do cartão amarelo. Olha só a minharia, a micharia, o troco de banana que eles receberam. Vander Nunes, irmão de Bruno Henrique, apostou R$ 380,86 e teve o retorno de R$ 1.180,67. R$ 1.180 o cara ganhou, mano. E pode custar a carreira do irmão dele. Pode custar a carreira do irmão dele, mano. Olha só aqui. Ludmila Araújo, né, cunhada de Bruno Henrique, apostou em 2 plataformas. Na primeira apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de aposta colocou R$ 500 e teve um retorno de R$ 1.450. Poliana Esther, prima de Bruno Henrique, apostou R$ 380
e teve um retorno de R$ 1.180. Só mixaria, R$ 1.180, mano. E pode custar a carreira de Bruno Henrique no futebol. Um cara que recebe mais de 1,5 milhão por mês. Mais de 1,5 milhão por mês. Precisava disso? Não precisava, cara. Não precisava. Rapaz, como é que pode isso, mano? Não dá pra entender isso, galera. Não dá pra entender. E o Flamengo, né, desde quando renovou com o Bruno Henrique, já sabia desse processo, né? Tava parado, tava arquivado, mas o Flamengo sabia desse processo, poderia voltar. E o Flamengo, né, fez uma cláusula no contrato de Bruno Henrique. E o Flamengo pode rescindir o contrato do atleta. É isso aí, o Flamengo pode rescindir o contrato do atleta. O Flamengo se preparou, né? Se precaviu e fez uma cláusula que pode rescindir o contrato do atleta devido a esse processo aí. Então o Flamengo está precavido sobre isso. O Flamengo está resguardado. E olha só, já começou essa notícia a sair lá na Europa, já saiu em Portugal, daqui a pouco sai na Inglaterra, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, e vai rodar o mundo isso aí, cara. Vai rodar o mundo, infelizmente vai levar também o nome do Flamengo, né? Infelizmente vai levar também o nome do Flamengo, junto aí com o nome de Bruno Henrique também, né, cara? Infelizmente, gosto muito do Bruno Henrique, cara. Pra mim é o maior ídolo da nova geração do Flamengo, dessa geração de 2019 pra cá. Pra mim é o maior ídolo do Flamengo, é o Bruno Henrique, o De Arrascaeta também. Então, cara, é muito triste ver isso, né? Mas, cara, se for verdade, se tudo for verdade, fazer o quê, né? Tem que ser punido, cara. Vai ser punido. Então fazer o quê? Vacilou, mano. Não pode vacilar, cara. Não pode dar mole, mano. Por mixaria, ainda por uma mixaria dessa, cara, sinceramente. Mas vamos aguardar, né, o Bruno Henrique se defender, ele tem um direito da defesa. Vamos ver a versão dele primeiro para depois julgar. A gente não pode julgar antes de saber o que o Bruno Henrique vai se pronunciar. Vamos ver o que ele vai se pronunciar, qual será a defesa dele. Então, vamos aguardar, né? Todo mundo tem o direito de se defender. É isso aí, galera. E é o seguinte, nação. Vamos aqui para as informações do jogo de hoje, né, cara? O jogo de hoje ficou em segundo plano. Ficou em segundo plano. Só lembrando que até o momento, né? Até o momento, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Bruno Henrique segue na lista de relacionados do Flamengo. É isso aí. Segundo o Vene Casagrande, o Bruno Henrique, olha só. Por hora, Bruno Henrique está mantido na lista de relacionados do Flamengo para pegar o Juventude nessa quarta-feira. Mas hoje, cara, vai rolar tanto essa informação, essa notícia aí, vai rolar tanto, vai ter tanto assunto que até a hora do jogo eu acho que Bruno Henrique deve ser cortado aí dessa relação e não deve enfrentar o Juventude. Eu acho que não, né, cara? Se eu tivesse no lugar do Bruno Henrique, cara, eu não teria nem dormido essa noite. Eu não teria nem dormido. Quem dirá entrar no campo pra jogar bola hoje, mano? Sinceramente, eu acho que deveria afastar Bruno Henrique pra ele se defender. Deixa Bruno Henrique pra se defender, cara. Se defender dessa acusação e ver o que vai acontecer, né? E ver o que vai acontecer. E é o seguinte, nação. Vou falar sobre a partida de hoje, né? Olha só aqui a transmissão dessa partida. O Flamengo e Juventude, né? Hoje, às 21h30, a TV Globo vai transmitir essa partida para quase todo o Brasil, hein? A TV Globo, TV aberta, vai transmitir para quase todo o Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês os estados que não vão transmitir essa partida. Os estados onde não vai ser transmitido a partida pela Rede Globo. Olha só aqui, ó. Será transmitida para quase todo o país, né? Exceto para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará. É isso mesmo, Bahia e Ceará, dois estados do Nordeste, né, que tem ampla torcida do Flamengo e não será transmitido. Olha só, infelizmente, né? Então aqui, ó, os estados que não serão transmitidos: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará. O resto do país vai ser transmitido pela Rede Globo. Olha só, a narração será de Gustavo Villani, comentários de Ana Thaís e Diego Ribas. Tá aqui na Nação Informação do jogo de hoje na TV Globo, ao vivo, com imagens e a cores. Já falei aqui os estados para vocês, né? E agora vamos lá para as informações da partida, provável escalação e tudo mais. Cara, tô tão pra baixo hoje, mano. Você sabe, né, que eu sou sempre animado, tô sempre animado nos vídeos. Hoje eu tô pra baixo pra caramba, muito triste com essa informação do Bruno Henrique. Mas vamos que vamos, né, nação? Vamos que vamos, hoje é dia de Flamengo. Olha só aqui, ó.
O árbitro, né, será o Matheus Delgado Candansan, esse árbitro que não traz boas recordações para o Flamengo. O assistente Neuza Inês, né, engraçado que é arbitragem de São Paulo para apitar time do Rio. O Candansan é de São Paulo, a Neuza é de São Paulo, a segunda assistente é Brígida Cirilo, da Lagoas, e o VAR, o Rafael Trace, também não tem boas recordações desse VAR, pelo amor de Deus, é de Santa Catarina, hein, galera? Flamengo terá, por enquanto, né, só o desfalque de Vinha. De repente, Bruno Henrique pode ser cortado dos relacionados, né, e pode virar desfalque para o Flamengo também. Quem sabe o Felipe Luiz deu uma oportunidade, né, para o Juninho. De repente, se o Bruno Henrique não puder jogar, o Juninho entra aí na provável escalação do Mengão. E olha só aqui, galera, provável escalação do Flamengo. O Flamengo que deve vir com Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Danilo na zaga, Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda. Aí vem o meio de campo: Eric Pulgar, Alan, De Arrascaeta, Gerson. O ataque: Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho. Eu acho que o Bruno Henrique vai ser cortado dessa partida. Eu acho que vai. Eu não colocaria o Bruno Henrique nessa partida, mano. Eu não colocaria, sabe por quê? Se fosse eu no lugar do Bruno Henrique, eu não teria nem dormido essa noite. Nem teria dormido essa noite. Então, sem condições de jogar essa partida de hoje, mano. Sem condições. Então, vamos repetir aqui, né? Provável escalação: Rossi, Wesley ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Danilo na zaga, Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar, Alan, De Arrascaeta e Gerson no meio de campo. No ataque, Cebolinha, Bruno Henrique ou Juninho. Essa é a provável escalação que o Felipe Luiz deve levar a campo hoje. E é o seguinte, meu placar hoje, vou repetir o placar do jogo contra o Grêmio. Meu placar hoje é Flamengo 2, Juventude 0. Deixe seu placar aqui embaixo e deixe seus comentários também sobre essa situação de Bruno Henrique, sobre a escalação do Mengão. E é isso aí, nação. Peço a você, vamos tentar bater aí os 1000 likes, galera. Não esqueça de deixar o like, pois é muito importante. É como se você estivesse compartilhando o vídeo. Pois quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda o vídeo para pessoas que ainda não acompanham o canal, que ainda não conhecem o canal. Então, deixa o like aqui embaixo. Vamos bater a meta aí de mais de 1000 likes, valeu? Se inscreva no canal também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!